Quem os homens dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Quem os homens dizem que eu sou? Se Jesus perguntasse isso para você hoje, o que você responderia sobre quem é Jesus? Nos tempos bíblicos, havia muitas visões equivocadas sobre quem era Jesus. E nos dias de hoje também não é muito diferente. São muitas histórias que a gente escuta por aí, mas será que elas estão na Bíblia? Eu já vi gente dizer que Jesus é uma energia boa, é uma energia positiva, que Jesus é de repente um espírito elevado. Eu já vi até gente me dizer que Jesus era uma mulher. Uma colega de trabalho aí do movimento feminista falou: não, Jesus foi mulher. Como é que você sabe que ele não foi mulher? Né? Então, esses movimentos e essas falsas impressões sobre quem é Jesus existiam nos tempos bíblicos e existem até hoje. E esse é um dos temas que Jesus está abordando aqui no capítulo 8 de Marcos, o que nós vamos conversar hoje. Hoje é dia 8 de janeiro de 2025, chegamos aqui na metade desse propósito, né? O propósito que eu fiz com Deus de vir aqui todos os dias falar com vocês sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos e hoje nós chegamos à metade desse propósito. E você é o nosso convidado, ainda dá tempo, pega a tua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. O capítulo 8 do Evangelho de Marcos, ele tem 38 versículos e ele tem 7 subdivisões, 7 temáticas. A primeira dessas temáticas acontece a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus multiplica pães e peixes pelo menos 2 vezes, segundo os evangelhos nos relatam. E por que que Jesus, faz a mesma coisa, o mesmo milagre, nessas 2 vezes? Ele também curou muitas pessoas, de cegueira, de surdez, de gagueira, de lepra, pessoas que tinham deficiência física. Jesus curou inúmeras situações, mulher que tinha hemorragia, então ele repetia as suas curas. E ele também repetiu a multiplicação de pães e peixes. Mas Jesus, é bom a gente lembrar que ele, quando foi tentado nessa área de multiplicar os pães e peixes, quando ele estava no deserto, que ele jejuou 40 dias, o diabo chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus resistiu à tentação. O momento em que nós somos mais atacados por Satanás é naquele momento em que nós estamos com fome, é que nós estamos com a vontade, o desejo carnal de cometer algum pecado, geralmente exatamente por conta da ausência, que nem pecado era, ele estava em jejum, mas estava em um propósito com Deus, e ele tinha feito este propósito com Deus, e o diabo queria fazer Jesus quebrar este propósito, como se eu fiz o propósito aqui de pregar a palavra e o diabo dissesse assim: Emanuel, para aí de pregar a palavra antes de terminar esses 16 dias, e eu cedesse à tentação de Satanás e dissesse: eu vou seguir o curso da minha vida mesmo. Só que no voto, no acordo que eu faço com Deus, eu preciso cumprir. A palavra diz que é melhor que eu não faça um voto com Deus do que eu fazer e não cumprir, porque Deus vela pela palavra dele e pela minha também. Ele quer que a minha palavra, como diz as Escrituras, seja sim, sim e não, não. Mas voltando aqui à história, de Jesus, ele
Também eu creio aqui que para ele dar uma segunda oportunidade aos seus discípulos, porque a Bíblia diz que os discípulos não creram, não entenderam quando eles viram a primeira multiplicação de pães e peixes. Por algum motivo eles não creram, não entenderam o que foi que aconteceu ali, a Bíblia diz, né? E Jesus aqui repetiu o milagre, o mestre pacientemente ensinando aos seus discípulos. É assim também que ele faz com a gente até hoje. Às vezes nós agimos com pouca fé, com incredulidade, e Jesus faz questão de nos ensinar com amor, com paciência, se nós tão somente quisermos andar nos seus caminhos. E, por fim, né, eu creio que ele repete a multiplicação de pães e peixes para mostrar que Deus é o nosso provedor, né? Para você que vem de um contexto como eu vim, né, que de certa forma foi agraciado no sentido de nunca ter faltado o pão, muitas vezes a gente pode nem valorizar, né, o pão nosso de cada dia, porque a gente nunca teve falta. Graças a Deus eu nunca passei fome, nunca estive nenhum dia na minha casa e faltou o alimento, né? Mas para quem já passou por isso, para quem já faltou o pão de cada dia, ou para quem não tem um emprego estável, né, isso pode ser uma luta e uma dependência de Deus, né? E Jesus aqui faz questão de dizer, olha, eu sou o teu provedor, né? E assim hoje nós temos essa missão de confiar que Deus é o nosso provedor. Muitas pessoas confiam na política, no político A, no político B, o político de direita, o político de esquerda, o político que é o que eu apoiei na prefeitura, o político da... Mas a nossa confiança, Deus nos ensina a não confiar em homens, né? E mais na frente aqui vai até abordar um pouco sobre esse assunto também. A nossa confiança, o nosso provedor tem que ser Deus, a gente tem que crer, né, que Deus, ele é o nosso provedor. Uma coisa interessante que sempre que Jesus vai multiplicar o pão, né, é que ele consta aqui no versículo 6. Jesus pega o alimento e ele dá graças, né, ele agradece a Deus pelo alimento e ele abençoa. Versículo 7 aqui diz que ele abençoou os peixes. E ali Jesus mais uma vez multiplicou os pães e peixes. E aqui nessa segunda multiplicação a Bíblia conta que ele pegou 7 pães e alguns peixinhos e alimentou 4.000 homens com esses poucos pães e com esses peixinhos. Na segunda parte aqui do capítulo 8, a Bíblia conta que os fariseus pedem um sinal do céu. Isso está do versículo 11 ao 13. Diz aqui que os fariseus estavam discutindo com Jesus e que eles estavam também tentando Jesus. E eles, é como se eles dissessem assim, olha Jesus, eu estou vendo aqui que você já fez muitos sinais aqui na terra. Você já curou muitas pessoas, está libertando aqui os endemoniados, está multiplicando pão, mas agora manda algum sinal aí do céu, desce aí com a chuva, desce, sei lá, desce fogo do céu, faz alguma coisa. Jesus tinha poder para fazer isso, gente? Claro que tinha. Em outro episódio, Jesus estava com os discípulos e uma tempestade estava sobre o barco e Jesus deu uma ordem e aquela tempestade se acalmou. Tempestade, os ventos, as chuvas, trovões, tudo vem do céu. Jesus tinha plenas condições de dar um sinal dos céus, mas Jesus resolveu, para aquela geração incrédula, para aqueles fariseus incrédulos, ele disse, eu não vou dar. Por que essa geração quer um sinal do céu? Não vou dar. Jesus, né? Não atendendo à incredulidade e à confusão dessas pessoas, Jesus saiu e foi lá para o outro lado. Disse assim, vocês não creem não? Pois fiquem em paz. Um abraço para vocês que eu vou ali para o outro lado. Já que vocês não creem, não sou eu que vou dar nenhum sinal para vocês crerem. Né? Foi assim que Jesus agiu aqui com os fariseus. Quando ele estava indo, né, saindo aí de perto desses fariseus e indo para o outro lado,
ele deu aqui uma lição para os seus discípulos. Ele disse assim: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Foi até engraçado aqui que quando Jesus disse guardai-vos do fermento, os discípulos começaram a cochichar assim: ei, ele deve estar falando isso porque a gente não trouxe pão. E aí Jesus repreendeu eles, dizendo: vocês estão falando de pão de novo? Vocês não viram que eu já multipliquei pão 2 vezes? Vocês estão pensando que eu estou falando de pão? O que eu tenho a ver com pão que vocês não trouxeram? E Jesus diz: guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. O que é esse fermento, gente? O fermento, ele diz respeito a algo que se espalha, que cresce. Você coloca lá no alimento um pouquinho de fermento e de uma forma sutil ele vai crescendo, ele vai aumentando aos poucos. Então Jesus disse: olha, se guardem, se protejam do fermento dos fariseus. Qual era a característica dos fariseus? Primeira delas, incredulidade. Eles eram incrédulos, eles não criam em Jesus. Segunda delas, eles eram hipócritas. Eles pregavam coisas que nem eles mesmos faziam. Eles colocavam um nível de religiosidade, de legalismo, que nem eles atendiam, uma série de normas, e eles não agiam com amor ao próximo. Eles tinham uma série de tradições, como nós discutimos ontem no capítulo 7, que eles colocavam muito acima da palavra e dos mandamentos de Deus. E Jesus disse: tenham cuidado com essas doutrinas dos fariseus, porque elas vêm um pouquinho como um fermento e elas vão aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a pouco elas tomaram de conta da congregação. Jesus também alerta para o fermento de Herodes. Quem era Herodes? Herodes era um rei, né? Um rei instituído pelos romanos. E Herodes representa aqui a corrupção política, a imoralidade. A gente falou que Herodes era casado com a mulher do seu irmão. Então ele representa aqui atos de imoralidade, de adultério, corrupção política, o materialismo, né? E muitas dessas coisas até hoje, às vezes entram no ambiente da igreja, entram no ambiente da cristandade, e muitas pessoas tentadas a pensar que o reino de Deus é aqui um reino terreno para hoje. Essa foi a tentação dos judeus, né? Então, quando Jesus diz: olha, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com esse fermento da política dentro das igrejas, né? Cuidado que isso pode corromper vocês, esse tipo de coisa, né? O meu reino é um reino celestial, está muito acima dos reinos humanos, está muito acima do reino de Herodes, do reinado de Herodes, né? Então, Jesus nos orienta aqui a ter cuidado, né? Com essas, de um modo geral, que estejamos vigilantes em relação a fatores externos que querem moldar a nossa fé, né? Porque se a gente for ver aqui o que diz em Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, olha: e não vos amoldeis, né, ou não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu não posso me amoldar às coisas que querem me amoldar aos padrões que não são a palavra de Deus. Eu tenho que renovar a minha mente com a palavra de Deus. E assim segue o versículo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu experimento a boa vontade de Deus? Banhando a minha mente, submetendo a minha mente, os meus ouvidos à palavra de Deus, à pregação do evangelho, renovando a minha mente. É o que a Bíblia, né, originalmente chama de metanoia, mudança de mente, a minha mente se converter, querer abandonar as minhas práticas de pecado e a minha mente se voltar às coisas de Deus. É isso que é arrependimento.
É isso que é conversão. E Jesus aqui nos chama a ter cuidado com essas doutrinas, com essas ideologias, seja dos políticos, seja o fermento de Herodes, seja as doutrinas dos fariseus, a religiosidade excessiva que nos afasta do Cristo, que é o nosso Salvador. A quarta temática que é abordada em Marcos capítulo 8 é a cura de um cego em uma cidade chamada Betsaida. Está nos versículos 22 a 26. E a cura desse cego, né? Jesus já tinha curado outros cegos, essa daqui traz algumas particularidades. Diz aqui que novamente trouxeram esse cego a Jesus, o cego talvez não teve condições de ir sozinho a Jesus, ou talvez não teve a fé necessária, mas alguém levou esse cego. E quando ele levou, né, Jesus pegou esse cego e o levou para fora da aldeia, para fora dessa aldeia ou dessa cidade chamada Betsaida, né? Por que Jesus levou esse cego para fora dessa cidade, né? Possivelmente era algum lugar que não agradava ao Senhor Jesus, né? A gente vai ver isso no começo desse milagre, porque ele tira esse cego desse lugar e talvez seja um lugar de incredulidade, né? Um lugar de perdição, de corrupção, e o fato é que Jesus não queria que ele continuasse lá. Quando Jesus leva ele para fora da cidade, talvez esse cego teve condições de começar a ver as coisas de Deus e a crer em Jesus. E aí Jesus agiu aqui de uma forma um pouco inusitada. Jesus aplicou saliva nos olhos desse cego e colocou a mão nos seus olhos com saliva. Esfregou lá a saliva nos olhos do cego e disse: abre os teus olhos, tu estás vendo alguma coisa? E aquele cego, ele disse: olha, Senhor, agora eu vejo. Ele começou a ver, só que ele ainda não tinha visão. Ele estava vendo, ele disse: eu vejo árvores se movendo, são homens como árvores. Ele via as pessoas como se elas fossem árvores. Ele foi aos poucos recuperando a visão. Então Jesus novamente, pela segunda vez, lhe tocou a mão nos olhos. E aí, após o segundo toque de Jesus, aí esse que era cego disse: agora sim eu vejo tudo perfeito. E aí esse cego foi curado, né? Essa é das poucas vezes no Evangelho que a cura não aconteceu imediatamente, mas ela aconteceu de forma processual. Jesus precisou retirar aquele homem daquele lugar, depois foi o curando e ele foi enxergando aos poucos, até que ele passou a ver tudo perfeitamente. E ao final dessa cura, Jesus deu uma recomendação para ele: olha, não entre mais nessa aldeia, não volte para essa aldeia, né? Então, aqui a gente entende que nessa aldeia, nesse lugar chamado Betsaida, algo havia que impedia que essa pessoa fosse curada, né? Existem lugares na nossa vida que nós não devemos mais voltar, que nos fazem mal ou que nos fizeram mal, ou que nos geram certa incredulidade, ou que tem muitas práticas que vão nos tentar, que vão nos colocar, né? Então tem lugares que não cabem mais, né? Hoje, muitas vezes, pessoas me chamam para certos lugares, né, que não cabe mais eu voltar para esses lugares, né? E eu falo: não vou. E às vezes a pessoa insiste, pergunta: por que você não... Porque não cabe mais, de lá eu já vim, eu não quero mais voltar nesses lugares, né? Então, isso é uma opção de cada um dentro daquilo que Jesus fala com cada um de nós e dentro do nosso autoconhecimento, né? Cada um de nós sabe o quanto você suporta, né? O quanto as coisas lhe incomodam, enfim, por aí vai, né? Dos versículos 27 ao 30, a gente tem a confissão de Pedro. No Evangelho de Marcos, é nessa parte aqui, olha, que
Jesus e os seus discípulos foram para outro lugar, para Cesareia de Filipe, e ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista. Outros dizem que tu és Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então Jesus perguntou aos discípulos: mas vós? Os outros estão dizendo um monte de coisa que não tem nada a ver comigo. Mas vocês, meus discípulos, vocês que me conhecem, o que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo. Vale a pena a gente ver essa história contada também pelo evangelista Mateus, né? Essa história está aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 16, quando diz assim: respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, aqui Simão Pedro diz: tu és o Cristo. O nome de Jesus é Jesus. Cristo não é um sobrenome de Jesus. Cristo é um nome que era dado ao Messias, ao ungido de Deus, a alguém que era prometido que viria para nos libertar. Então, Pedro diz: tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o prometido. Tu és esse de quem falava os profetas, né? Se a gente for ver aqui, voltar mais um pouco, por exemplo, no livro do profeta Isaías, em Isaías 55, versículo 3, falando de Jesus na cruz, profetizando, né, centenas de anos antes disso acontecer, Isaías falou: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a boca. Então aqui Isaías profetizou centenas de anos antes do nascimento de Jesus que um dia viria do qual ele estava dando esse testemunho. E aqui Pedro olha para ele e Pedro teve uma revelação. Pedro disse: olha, tu és o Cristo. E em Mateus revela também que Jesus apontou para Pedro e disse: tu não recebeste essa ideia de carne nem de sangue, ou seja, não foi nenhuma pessoa quem te revelou, mas foi o próprio Deus quem te deu essa revelação. E ali Jesus também dá uma revelação sobre Pedro e ele diz: Simão Barjonas, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta rocha, né? Chama ele lá de Pedro, e Pedro significa pedra, grande pedra, rocha. E Jesus diz que sobre esta rocha ele edificaria a sua igreja, né? Inclusive os nossos irmãos católicos, né, a quem eu tenho muito respeito, mas temos algumas discordâncias, eles creem que Pedro foi o primeiro papa, né, da história. Só que a Bíblia não escreve isso, né? A Bíblia diz que Jesus falou que edificaria sobre Pedro, né, a sua igreja, sobre essa pedra, sobre essa rocha, e ele deu o nome de Pedro. Mas na Bíblia não é mencionado o primeiro papa, né? Não existe nem o nome papa na Bíblia, né? Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Então temos essas discordâncias porque cremos na palavra de Deus, né? Então aqui Pedro tem a revelação de quem verdadeiramente é Jesus. Pelo amor de Deus, se eu ouvir falar por aí
que Jesus é só um espírito evoluído, que Jesus é uma energia boa, que Jesus foi mulher, que Jesus foi um revolucionário. Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o ungido, o Salvador, o Verbo da vida, o Verbo encarnado. São esses adjetivos que a Bíblia traz a respeito de quem é Jesus Cristo. O sexto tema aqui da mensagem de Marcos está dos versículos 31 a 33. E aqui Jesus afirma o seu propósito, o porquê ele veio à terra. Jesus sabia exatamente o seu propósito. E você e eu, será que nós sabemos o nosso propósito? Nenhum de nós veio aqui à terra por acaso, para não fazer nada. Todos nós fomos criados com um propósito para executar aqui nessa terra. E aqui Jesus fala do propósito dele, dizendo assim, olha, estava ensinando aos discípulos que é necessário, ele disse assim, olha, agora eu vou sofrer muitas coisas, eu vou ser rejeitado pelos principais sacerdotes, eu vou ser morto e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Foi para isso que eu vim. Só que quando ele disse isso, Pedro começou a reprovar ele, começou a dizer, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não, o Senhor não vai morrer, não. Só que Jesus disse, arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim da dos homens. Quem falou com Jesus foi Pedro, e Jesus respondeu, arreda, Satanás. Satanás estava usando a boca de Pedro para dizer que Jesus não ia morrer. Gente, se Jesus não morresse e ressuscitasse, quem era que iria pagar pelos nossos pecados? Se Jesus não viesse ao mundo, não se fizesse carne, não derramasse o seu sangue, pecado na Bíblia só se paga com sangue. Não existe outra forma de pagar pecado. Na antiga aliança era o sangue dos animais, na nova aliança era o sangue do próprio Filho de Deus, que veio com essa missão, com esse propósito. Se Jesus não morre, não tem perdão para os nossos pecados. Então Jesus disse, arreda, Satanás, tu tá falando é besteira? Fica quieto. E na última parte aí dos versículos 34 ao 38, gente, aqui traz a essência do que é ser um cristão. Então, convocando a multidão, disse, o que Jesus disse aqui? A essência do ser cristão. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ah, mano, é porque eu sou assim, eu sou zangado, eu sou irado, eu sou prostituta, eu sou desorganizado, eu sou bagunçado, eu sou ladrão, eu sou assassino, eu sou adúltero, eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, quem quiser que me aguente. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Não é sobre quem eu sou, é sobre quem Deus me chamou para ser. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Antes de seguir Jesus, ele diz, tome a sua cruz. Muitas pessoas pensam que tomar a cruz é passar por algum problema. Tomar a cruz, tinha até uma amiga que brincava também, dizia, menino, o que eu fiz de errado, que tá dando tudo errado? Será que eu preguei chiclete na cruz? Não tem nada a ver com isso, gente. Tomar a minha cruz, quando Jesus tomou a cruz e ele foi carregando a sua cruz, ele estava caminhando em direção à sua morte. O tomar a cruz é eu negar a mim mesmo, é eu matar a minha carne, matar todo o meu desejo pecaminoso que me separa de Deus. É eu negar a minha vontade para que a vontade de Deus prevaleça em mim. Isso é tomar a nossa cruz, e isso é diário, é cotidiano, porque todo dia a minha carne se levanta querendo fazer coisas
que não agradam a Deus, e eu tenho que negar a minha vontade, tomar a minha cruz para que eu possa seguir o Mestre. Né? Você acha que eu estou aqui pregando a palavra de Deus? Você acha que não era muito mais fácil para mim estar dentro de casa assistindo Netflix, dentro do ar-condicionado, nesse mês que eu estou de férias? O que é isso, meu irmão? É negar a mim mesmo, é tomar a minha cruz para seguir o Mestre, para seguir Jesus. E ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á, a sua vida aqui terrena. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ganhar tudo que você quer, fazer tudo que você tem vontade, mas no final você perde a sua alma, porque a nossa alma tem um lugar de condenação na eternidade. Porque qualquer um que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, olha, Jesus diz: se você se envergonhar de mim e se você se envergonhar das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Jesus diz que também se envergonhará de nós, quando ele vier na glória do Pai com os santos anjos. Jesus veio uma vez a este mundo e ele virá uma segunda vez. E ele está dizendo aqui que quando ele voltar a segunda vez, na segunda vinda de Jesus, todo aquele que se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar de nós, caso nós tenhamos vergonha. Você já teve vergonha das coisas de Deus? De falar do Evangelho? De defender o Evangelho? Eu trabalho em uma instituição pública de ensino que o nome de Jesus é muito rejeitado. E por muitas vezes eu me senti ali desencorajado a falar de Jesus. Algumas vezes até tentado a negá-lo, a não. Mas eu tenho que, nesses momentos, mostrar de quem é a minha fé, em quem eu creio, quem é o meu Deus. Eu não posso negar o meu mestre, né? E aqui no versículo 37, Jesus faz uma pergunta aqui que é muito triste, né? Ele pergunta: que daria o homem em troca da sua alma? Ele diz aqui, né? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que você daria em troca da sua alma? Você não tem como pagar nada em troca da sua alma. Não existe sacrifício que você faça, não existe dinheiro que você compre, seu trabalho não compra, seus títulos não compram, o melhor que você faça não compra. Ele já comprou e já pagou na cruz. Ele nos comprou por alto preço para todo aquele que crê e recebe o seu sacrifício. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus e vamos seguindo agora para a segunda metade desse propósito maravilhoso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.